Iniciação Antiga e Moderna. Capítulo 7. O pecado imperdoável e as almas perdidas. Alguns de nossos estudantes já foram esclarecidos sobre o pecado imperdoável e como este assunto tem uma certa ligação com o do matrimônio. Um considerando um sacrilégio e outro um sacramento, faz-se necessário explicar esta matéria sob um ponto de vista diferente daquele abordado anteriormente em nossa literatura. Vejamos o que significa um sacramento e por que os ritos do batismo, da comunhão, do matrimônio e da extrema unção são considerados como tal. Então estaremos numa posição de compreender o que é sacrilégio e por que é imperdoável. Os Rosacruzes ensinam, embora com mais detalhes, a mesma doutrina que Paulo pregou no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, começando no 35º versículo, quando diz que, além do corpo de carne e sangue, temos um corpo-alma e um corpo espiritual, que cada um desses corpos cresce de um átomo semente diferente e que há 3 estágios de desenvolvimento para Adão ou o homem. O primeiro Adão foi tirado da terra e não tinha vida sensível. A alma foi acrescentada ao segundo Adão, daí ele ter vida interior, um fermento trabalhado para elevar a terra até Deus. Quando o potencial da alma é extraído do corpo físico for levado ao espiritual, o último Adão tornar-se-á um espírito dador da vida, capaz de transmitir o impulso da vida diretamente a outros, do mesmo modo que uma chama de uma vela pode passar para muitas outras sem diminuir a magnitude da luz original. Entretanto, o germe para nosso corpo terreno tinha de ser devidamente colocado em solo frutífero para o crescimento de um veículo adequado, e, desde o início, foram oferecidos órgãos generativos para conseguir-se esse propósito. Está escrito em Gênesis, capítulo 1, versículo 27, que Elohim criou os macho e fêmea. As palavras em hebreu são Sakrivá, Nakabá. Estes são os nomes dos órgãos sexuais. Assim, o casamento é um sacramento. Traduzido literalmente sacre, quer dizer portador do germe. Assim, o casamento é um sacramento, pois abre o caminho para a transmissão de um átomo semente físico do pai para a mãe, e tende a preservar a raça contra as devastações da morte. O batismo como um sacramento significa a necessidade germinal da alma para uma vida superior. A Santa Comunhão, onde partilhamos o pão, feito da semente de plantas puras, e do vinho, o cálice simbolizando a bolsa da semente desprovida de paixão, aponta-nos para a era que virá, uma época que será desnecessário transmitir a semente através de um pai e de uma mãe, mas onde poderemos alimentar-nos diretamente da vida cósmica e assim conquistar a morte. Finalmente, a extrema unção é o sacramento que marca o desatar do cordão prateado e a extração do germe sagrado, libertando-o até que possa novamente ser implantado o outro cabá, ou mãe. Como a semente e o ovo são as raízes e a base do desenvolvimento racial, é fácil compreender que nenhum pecado pode ser mais sério do que aquele que abusa da função criadora. Por meio deste sacrilégio, impedimos o crescimento de futuras gerações e pecamos contra o Espírito Santo, Jeová, que é o guardião das forças criadoras lunares. Seus anjos anunciam nascimentos, como nos casos de Isaac, João Batista e Jesus. Quando queria compensar seus mais fiéis seguidores, prometia fazer uma semente tão poderosa quanto as areias da praia. Também distribuiu um grande castigo entre os sodomitas que cometeram sacrilégio, por empregarem mal o uso da semente. Puniu inclusive os pecados dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª gerações, pois sob seu regime a lei reinava suprema. O homem ainda não evoluiu
ao ponto de poder responder ao amor. Age com seus inimigos pela regra do olho por olho, e da mesma maneira como mede, é medido pelos outros. Embora isso nos pareça muito cruel, pois estamos diariamente cada vez mais desenvolvendo as faculdades do amor e do perdão. Precisamos lembrar que essa forma de justiça se relaciona puramente com o corpo físico, que está sob as leis da natureza, tanto quanto qualquer outra composição química no universo. Quando os abusos enfraquecem esse corpo, ele é incapaz de cumprir sua missão e de satisfazer nossas solicitações, como ocorre em qualquer outra maquinaria que tenhamos construído com os materiais que nos rodeiam. Portanto, não há milagre que possa fazer gerar um corpo sólido e saudável quando os pais, pelos seus abusos, transgrediram as leis da natureza. Consequentemente, aquele pecado não pode ser perdoado, mas precisa ser expiado. Porém, quando o tempo e o cuidado restaurarem a necessária força e vigor, o corpo desempenhará novamente suas funções de maneira normal e saudável. Assim, compreendemos que sob a lei não existe a graça, pois esta é ditada pelo amor. E isto estava em perfeita consonância com a ordem cósmica quando Cristo, o Senhor do amor, disse que todas as coisas feitas pelos homens contra ele seriam perdoadas, pois o amor é a característica predominante do seu reino. Porém, o que for feito contrário à lei de Jeová terá seu justo castigo. Nunca poderemos agradecer-lhe totalmente por ter nos dado esta maravilhosa religião, especialmente quando a comparamos com aquelas sob as quais povos menos evoluídos estão agora lutando. Temos, por exemplo, os budistas. Embora seu fundador tenha sido grande e sublime, ele viu somente a dor e a tristeza, uma luta constante contra as leis da natureza. Aspirava a ensinar os seus seguidores a transcender aquela condição através da perfeita obediência, tal como nós conquistamos as leis de eletricidade e outras forças da natureza. O budista nada vê além da lei fria e inclemente. Por outro lado, nós do mundo ocidental temos diante de nossos olhos, desde o berço até o túmulo, um quadro maravilhoso de alguém que disse: "Venham a mim todos aqueles que trabalham e que têm uma carga pesada, e eu lhes darei repouso." Porém, uma pergunta pode ser feita: E as almas perdidas são também frutos da nossa imaginação? Respondemos: sim, embora com algumas restrições. Compreenderemos isto se retrocedermos na história da humanidade e examinarmos as experiências dos que transgrediram, pois eles nos fornecerão um exemplo do que pode acontecer. Para demonstrar isto de maneira apropriada, devemos repetir alguns dos ensinamentos Rosa-Cruzes a respeito da gênese da Terra e do homem que a habita. 3 grandes etapas de desenvolvimento precederam o atual período terrestre. O Pai é o mais iniciado do período de Saturno, habitando particularmente o Sol espiritual. O Filho, o Cristo cósmico, é o mais alto iniciado do período solar, habitando o Sol central e guiando os planetas em suas órbitas por meio de um raio refletido de si mesmo, que se torna o espírito interno de cada planeta quando este amadureceu suficientemente para conter tão grande inteligência. Jeová, o Espírito Santo, é o mais iniciado do período lunar e habita o Sol físico visível. Ele é o regente das diversas luas lançadas pelos diferentes planetas, com o propósito de dar aos seres que tenham ficado para trás na marcha de evolução uma disciplina mais rígida, sob uma lei mais firme, para despertá-los e impeli-los, se possível, na direção certa. Quando olhamos para o espaço, percebemos que alguns planetas têm um certo número de luas e outros não têm nenhuma. Como existem retardatários em qualquer grupo,
e como as luas são necessárias para auxiliar estes errantes a recuperarem, se possível, o seu estado perdido, podemos estar certos que os planetas que agora não têm luas já as tiveram no passado. Aqueles grandes seres, os quais no conceito Rosa Cruz do Cosmos são chamados de senhores de Vênus e senhores de Mercúrio, eram de fato retardatários daqueles dois planetas. No sombrio e longínquo passado, eles habitavam luas que circundavam seus respectivos planetas. Foram afortunados em recuperar o que desperdiçaram e alcançaram isto sob a disciplina que lhes foi imposta. Mais tarde, receberam a oportunidade de servir a humanidade de nossa Terra e, por este serviço, asseguraram um retorno ao planeta natal do qual havia sido expulsos. Estavam perdidos sob a lei, porém redimidos pelo amor. Assim, podemos concluir que as oportunidades para servir também terão para os outros seres que se perderam o ensejo de recuperar o passado. O estudante pode ficar confuso a respeito do que acontece com as luas, nas quais estes seres habitam por um certo tempo. Podemos dizer que o sistema solar deve ser visto como o corpo de um grande espírito, a quem chamamos Deus. Da mesma maneira que um tumor motivado por um processo anormal no nosso corpo nos causa dor, assim também essas cristalizações em luas são motivos de desconforto para aquele grande ser. Além disso, assim como o nosso próprio sistema orgânico se esforça para eliminar as anomalias, tais como os tumores, o universo também se esforça para expelir luas que já tenham cumprido o seu propósito, enquanto os seres que foram exilados para uma lua lá permanecem. O espírito planetário do planeta primitivo, por seu desvelo para com estes seres, conserva a lua em sua órbita. Seu amor por eles é motivado pelo que chamamos a lei de atração. No entanto, quando eles retornam ao planeta pai, o espírito planetário não tem mais interesse em sua habitação. Então, lentamente, a órbita da lua desocupada dilata-se, começando a desintegrar-se, e finalmente é expelida para o espaço interestelar. Os asteroides são remanescentes de lua que, de certa vez, circundaram Vênus e Mercúrio. Há também outras luas e fragmentos lunares semelhantes em nosso sistema solar. Porém, o conceito Rosa Cruz do Cosmos não se interessa por elas por estarem fora do limite da evolução.